Prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber, com o apoio da CAPES, INEP e o OBEDUC, Observatório da Educação. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento e tratar de temas da atualidade com uma visão não só cultural, mas também acadêmica, traz para você pesquisadores, profissionais de várias áreas do conhecimento para vir nesse espaço de diálogo tratar de assuntos da atualidade de forma objetiva, simples e direta. Hoje a temática é Futebol e Copa 2014. E para iniciar os Diálogos do Saber de hoje, temos como convidado Laudino Tadeu de Brito, comunicador, radialista que teve presença marcante nas rádios da região Marília, Garça e Bauru. Fez sucesso na década de 1970 na extinta Rádio Clube de Garça, com 2 programas sob seu comando. Os líderes que eram líderes de audiência, o ouvinte a sua música e Só é Feliz Quem Se Encontra. Também apresentava o programa noticioso do meio-dia ao lado de Nilson Bastos Bento. Além de radialista, foi um bom esportista e santista. Fez os plantões esportivos quando o Garça entrava em campo, cobria treinamentos durante a semana, entrevistando jogadores, treinadores. Nesse período também teve uma rápida passagem pela Rádio Verinha, da cidade de Marília, uma das primeiras FMs sul-americanas. Mudou para a cidade de Bauru em 1978, onde trabalhou na emissora Terra Branca, hoje extinta, por vários anos e ainda continua trabalhando na Auriverde, na Bandeirantes, na FM 94, chegou a ir para a Rádio Cultura de Campo Grande, mas retornou novamente para Bauru. Atualmente apresenta o programa O Melhor do Flashback na Rádio 87,9, recordando os grandes sucessos do passado. É líder de audiência nas noites bauruense e continua ligado ao mundo da bola no plantão esportivo da Rádio Auriverde. Segundo Tico Cassola, de Garça, Tadeu de Brito, quando jogava futebol, era polivalente. Era um esportista, um atleta polivalente, um meio atacante e quando havia emergência, um goleiro que adivinhava até pensamentos. E jogou no Garça, no Vasquinho e no Garcinha. Bem-vindo ao Diálogos do Saber, Tadeu de Brito. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu, Regina? Estamos aí, né, para responder as suas perguntas. Tadeu, você pode falar para a gente, para os telespectadores, um pouco dessa sua experiência como radialista, como comunicador e essa relação com o futebol? Bem, o rádio está no sangue da pessoa, né? Eu sempre tive uma vontade enorme de trabalhar no rádio, isso desde pequeno, né? Sempre fui ligado à área do esporte, sempre gostei de futebol. Passava desde os 5, 6 anos num campo de futebol o dia todo praticamente, né? Jogando bola todos os dias. E peguei uma época muito boa dos anos 60, quando eu era garotinho, do futebol arte, o futebol romântico, né? Onde você pegava, por exemplo, de um time de futebol de 11 pessoas, de 11 jogadores, 10 eram craques, né? Bem diferentemente de hoje. Então isso aí foi impulsionando, foi fazendo com que a gente tomasse gosto e fez com que a gente futuramente depois, né, desse tempo nos campos de futebol, jogando futebol, fosse convidado para trabalhar numa emissora de rádio, né? Eu nunca imaginava trabalhar numa emissora de rádio. Gostava, tudo, tal, sempre ouvi rádio na minha vida desde pequeno, né? Sempre adorei, sempre gostei, mas não imaginava que iria trabalhar. Então o rádio apareceu na sua vida por causa do futebol?
Foi por causa do futebol. Foi sim, porque o futebol faz com que você se aproxima de outras coisas na vida. E uma dessas coisas que o futebol me proporcionou foi a minha ida para o rádio, através do futebol e também através da música, porque a gente cantava tal, então tinha uma voz assim. O pessoal achava que a voz era boa, né? E foi feito o convite, a gente fez o teste, já no outro dia já estava no ar à noite, né? Como diz o ditado, né? Junto com outro profissional também para dar um sustento para a gente, né? E tudo isso começou através do esporte realmente. Você colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da década de 60, que o futebol, dos 11 jogadores, os 11 eram craques. E que hoje... E um era mais ou menos. Um era mais ou menos. E que hoje está um pouco diferente. O que é essa diferença hoje? A diferença do futebol mudou muito, né? O futebol de primeiro, o pessoal jogava mais por amor, né, ao time, né? E eu acho que essa mudança do futebol hoje, mais corrido, às vezes chega até a parecer um MMA, né? É muita marcação, muita correria e pouca habilidade. Eu acho que a culpa de tudo isso aí, dessa mudança no futebol, e para pior, na minha opinião, né? Principalmente em termos do Brasil, porque eu acho o seguinte, o europeu copiava o brasileiro, e o brasileiro começou a copiar o europeu. O europeu jogava na retranca, era só a bola alçada, né? Como o time da Inglaterra, né, fazia, né? E com o tempo, jogadores brasileiros foram migrando para a Europa. E o europeu acabou o quê? Copiando o futebol brasileiro. Hoje você pode ver aí os times europeus jogando futebol como a gente jogava nos anos 60 e 70. Né? Um futebol vistoso, bonito, alegre, né? Com um bom toque de bola, com habilidade, né? E nós não, nós é 2, 3, tem técnico de futebol. Hoje estão endeusando muito o técnico de futebol. Já não é mais a seleção brasileira, é o técnico, a seleção do Felipão. Não, seleção tinha que ser seleção brasileira. O treinador, que muitas vezes não sabia nem chutar uma bola direito, é chamado de professor. Para com isso, né? Ele é um técnico de futebol, não é um professor, não é verdade? E muitas vezes uma pessoa que não teve a capacidade em campo de desenvolver um bom futebol, eu acho também que não tem capacidade de também dar uma boa orientação para o seu jogador. Então tudo isso aí fez com que o futebol brasileiro ficasse um pouco debilitado, né? Caísse de produção. Você, né, colocou agora uma coisa muito interessante, que é a questão da diferença entre o técnico e o professor. Que o técnico está sendo endeusado e colocado como se fosse o professor, e ele não é um professor, ele é um técnico. Explica para a gente o que é essa diferença entre o técnico e o professor aí nessa visão. Professor é você, vamos supor, você estuda uma área, se forma, que nem você estudou 4, 5, 6, 7, 8 anos para ser uma professora, uma orientadora, não é verdade? Sim. O técnico de futebol não fez faculdade, né? Ele apenas é um técnico de futebol, é diferente, na minha visão. Eu posso até estar falando coisa aqui que não tem sentido, mas no meu entender, eu acho o seguinte, você tem que valorizar, endeusar e valorizar o craque, o artista da bola. É ele que faz a diferença. O técnico orienta. Agora, muitas vezes os técnicos de hoje em dia, o que estão fazendo? Colocando o time na retranca, principalmente os técnicos do futebol brasileiro, que tem um vício muito grande de jogar na retranca, né? Ao invés de jogar na ofensiva. Você pega os times aí, você vê as seleções do Mundial aí, que vem dando show aí, jogam ofensivamente, procurando o gol. Você viu a Bélgica esses dias aí, que coisa linda, maravilhosa. Sim. O goleiro lá dos Estados Unidos, no mínimo umas 15 bolas difíceis, né? Defesas espetaculares. Por quê? Futebol ofensivo, coisa que você não vê mais aqui no futebol. Você pega o Campeonato Brasileiro, é duro você assistir uma partida do futebol brasileiro. É duro. É monótono, é cansativo, é enjoativo. E agora você assiste os Jogos da Copa do Mundo, onde você fica empolgado. Aproveitando isso, a mídia brasileira, antes da Copa se iniciar, fez praticamente uma campanha muito negativa, colocando esta Copa como um fiasco.
principalmente na parte estrutural, que não ia dar tempo dos estádios ficarem prontos, que os aeroportos iam ter problemas, aí depois as manifestações, e isso tudo criou um aspecto muito negativo, inclusive para o mundo lá fora, né? E agora, a própria mídia mundial tem se colocado surpresa com essa Copa aqui brasileira e como tem se dado muito bem, né? Os estádios, e tem se feito muito melhor do que se imaginava. E como é que você vê essa relação da Copa, né? Não que a mídia fala, mas a realidade que está acontecendo em termos de estrutura, organização, parte técnica? Olha, colocaram que a Copa do Mundo seria um fracasso, seria um fiasco no Brasil, né? Nossa Senhora, nós não temos condições de fazer uma Copa, né? Vai haver protestos, quebra-quebra, né? E tudo mais. Eu acho que apregoavam isso aí, achando que o Brasil ia ser muito mal falado lá fora, devido à baderna, à bagunça, os protestos. E olha, o que a gente está vendo hoje? A Copa está sendo servido como uma visibilidade do Brasil lá fora. Porque você chega lá fora, o pessoal acha que no Brasil é só mato, é só floresta, é só índio, né? E o Brasil, você vê aí as cidades brasileiras, Fortaleza, as cidades litorâneas, né? Cidades com mais de milhões de habitantes. O turista brasileiro hoje, para você ter uma ideia, ele está encantado com o Brasil. Está encantado com o Brasil. Muita gente, inclusive, que veio de fora, vai ficar no Brasil, isso pode ter certeza. Pode ter certeza. Estão falando maravilhas do Brasil. O Brasil está sendo visto lá fora, né? E o sucesso, as pessoas alegres, felizes, festejando, não é verdade? Turistas de várias nacionalidades, torcedores de todas as seleções se unindo, né? Indo na casa das pessoas brasileiras, dormindo inclusive nas casas das pessoas brasileiras. Isso é um negócio maravilhoso, gente. Então o Brasil hoje está sendo visto com uma forma diferente. Agora, você não está vendo problemas no aeroporto. Eu não vejo problema no aeroporto. De vez em quando, é claro, você vê algum probleminha aí, por exemplo, no metrô. Um monte de gente ao mesmo tempo querendo tomar o metrô, é impossível, não é verdade? Sim. Mas tem lá o telão, a pessoa não entra no estádio. Que já eram problemas que já existiam, que já deveriam ter sido resolvidos, não por causa da Copa, mas sim porque o transporte público tem que ser o melhor possível. Né? Mas o Brasil está dando um show nessa Copa do Mundo, gente. A Copa do Mundo está maravilhosa, está sensacional, está empolgante. Eu sou sincero em falar para você, das Copas do Mundo que eu assisti, essa, na minha opinião, é a melhor. E falando, ainda continuando falando sobre isso, como é que você está vendo os jogos, as seleções, o desempenho da seleção brasileira? Olha, a seleção brasileira, ainda não gostei do futebol apresentado pela seleção brasileira. Eu acho que nós passamos aí com muita dificuldade, não estamos convencendo, não é verdade? O próprio Neymar, que é o nosso ponto de referência, não vem jogando um bom futebol, né? Eu acho que a seleção brasileira foi mal convocada, na minha opinião, está sendo mal escalada, na minha opinião. Em que sentido esse mau escalonamento? Olha, a lateral direita, por exemplo, eu acho o Maicon um jogador de explosão, muito mais jogador, na minha opinião, do que o Daniel Alves, que não vem fazendo uma boa Copa, já não estava muito bem lá no Barcelona, onde ele se destacou, né, vem caindo de produção. A lateral esquerda nossa está boa, não tem problema nenhum, o miolo de zaga é bom, o goleiro nosso é bom também, né? Ganhou a confiança do Luiz Felipe Scolari, tá dando conta do recado. Hoje, na Copa do Mundo, é o meio de campo que não tem um rendimento satisfatório, não leva a bola até o ataque. O Fred é um jogador limitado, é um jogador de referência. Se ele não receber a bola em boas condições, ele vai ser um fiasco, como está sendo. Então, nós não poderíamos ter deixado de fora, na minha opinião, jogadores habilidosos, né? Como Robinho, como Diego, o Diego que foi revelado pelo Santos, jogador de habilidade, como o Kaká, são jogadores que deveriam fazer parte da seleção brasileira, certo? Agora, infelizmente, o nosso ataque não está bom. Nós temos um jogador lá apenas de explosão só, mas
não está realizando uma boa Copa. Fez uma boa partida até essa última, inclusive, que foi o Hulk, né? Nós só temos o Neymar. Se o Neymar jogar futebol, a seleção vai bem. Se ele não tiver numa tarde boa ou numa noite boa... Mas um só jogador consegue? Infelizmente, aquilo que eu falo para você, de primeira você pegava o futebol brasileiro, você falava, puxa vida, era Sócrates, Zico, Éder, Serginho Chulapa, Pita, era um monte de jogadores, né? Tem tanto jogador que não dá para você enumerar. Hoje em dia você fala em quem só de craque aqui no Brasil? Só Neymar, não tem mais ninguém, né? Então, essa carência de bons jogadores, na minha opinião, né, que vem dificultando a seleção brasileira convencer os brasileiros de que realmente ele possa chegar lá. Tadeu, a gente tem visto nas redes sociais, assim, até assintosamente, muitos comentários a respeito dos jogadores brasileiros que foram convocados, que são muito imaturos e são nomeados de chorões. Uhum. Qualquer coisa eles choram. Até hoje eu estava vendo num post do Facebook, colocando assim, que eles vão chorar no hino, que eles vão chorar para bater, que eles vão chorar para jogar, que eles vão chorar... Enfim, que o Felipe Scolari escolheu praticamente pessoas imaturas que não têm sustentação, né, para enfrentar situações agora no mata-mata, né? Uhum. De situações que exigem dessa pessoa calma, tranquilidade, centramento. Uhum. Haja vista a postura do Thiago Silva, né? Uhum. De ter pedido para ser o último a bater o pênalti e ele sendo o representante da equipe, uhum, né? Como que você vê isso? Olha, o argumento do pessoal é de que a maioria dos jogadores da seleção brasileira, eles não estiveram em Copa do Mundo. E que essa pressão é que vem fazendo com que os jogadores realmente ficam receosos do resultado, né? Eu acho que agora, em termos de chorar, porque o jogador chorou, ele não tem personalidade, eu acho que não. Eu acho que o choro faz parte de quem é humano, de quem tem sensibilidade, né? Não é falta de caráter, não. Eu acho legal a pessoa que... E nem imaturidade. De jeito nenhum. A pessoa que chora porque tem sensibilidade, porque é responsável, está preocupado, não é verdade? Então treme na base, por quê? Porque tem responsabilidade. Quem não treme na base não está nem aí, né? Então eu acho que a pressão realmente existe, né? De um país todo, para que a gente ganhe a Copa do Mundo, devido ao problema que nós tivemos lá no passado, quando a gente não era nascido ainda, que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, né, em 1950 por Uruguai. Então, a torcida exige que o Brasil seja campeão, mas não é por aí. Nós precisamos ver que nós temos outras seleções em pé de igualdade, ou às vezes até mais preparadas que nós. Vamos torcer para que o Brasil realmente consiga fazer uma boa apresentação, né, e consiga levar a Copa. Agora, eu não acho que chorar é porque a pessoa está amarelando, não. Olha, Tadeu, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, não sei, porque eu não entendo muito de futebol. Então, eu fico pensando, assim, nós estamos num momento, né, em que essa seleção, que foi escolhida pelo Scolari, está aí se colocando, se afirmando, né? Uhum. Nós tivemos o nosso primeiro mata-mata, agora sábado teremos o próximo, uhum, com uma outra seleção, que é a da Colômbia. Como que você vê agora os próximos jogos e como você entende que... Qual a previsão, vamos dizer assim? Se você pudesse fazer uma previsão, qual que é a tua intuição? A Colômbia é uma das melhores seleções que tem se apresentado aqui no Brasil, nessa Copa do Mundo. É um time perigoso, ganhou os 4 jogos até aqui. Tem 3 jogadores lá que fazem a diferença, que é o James Rodrigues, habilidosíssimo, né? O Quadrado também. E tem um outro jogador que o pessoal não comenta, que se chama o Jackson, que é excelente também finalizador. Então, um meio de campo que toca muito bem a bola, né? Habilidosíssimos. Agora, tem
Então, porém, toca bem a bola, tem um bom domínio de bola, mas para frente, diferentemente de muitos times aí, de muitas seleções, que tocam bastante a bola também, mas atrasando mais para a defesa, né, para os zagueiros, lateral direito, o ala esquerda, então, né, para achar espaço para depois atacar. A Colômbia não, ela já é incisiva. Então, ela corre mais riscos de um contra-ataque. Contra-ataque, exatamente. Exatamente. E o Brasil tem se mostrado... habilidoso nisso. Não. O Brasil tem se mostrado ineficiente quando um time vem no contra-ataque. É aí que mora o perigo. Ainda assim, eu acho que o Brasil pode ganhar, é o favorito. Se jogar com inteligência, o Brasil ainda sai vitorioso. Você acha que há a possibilidade dele levar a taça? Olha, agora não tem escolha, não. Agora é só seleção 100%. Eu acho que temos condições de levar a Copa. Agora, não vai ser fácil, não. Vai ter que ter muito trabalho, vai ter que jogar muita bola. O Neymar vai ter que decidir. Tadeu, e o que você acha que se destacou, que foi surpresa nessas seleções da Copa de 2014? Olha, o futebol apresentado por todas elas, inclusive as seleções que foram embora mais cedo, apresentaram um futebol muito bom, de ótima qualidade, de altíssimo nível. E os goleiros também, se você analisar, nós temos 10, 12, 13 goleiros em destaque na Copa do Mundo. Você viu esse goleiro de 35 anos dos Estados Unidos, o que fez, né? Defesas monumentais, espetaculares. Aquele Bravo também, jogador destaque, né? do Chile, né? O Bravo do Chile, né? Você acha que nós podemos dizer que essa Copa de 2014 foi a Copa da revelação dos goleiros? Da revelação dos goleiros e também de bons atacantes, né? De bom atacante e de bons meio-campistas também. Quem você poderia nomear como surpresa e como destaque dessa Copa? O destaque nessa Copa, principalmente esse colombiano James, é o destaque, né? Que é um jogador que realmente está fazendo a diferença. Quem mais que a gente tem aí? O Di Maria é o destaque da Argentina, na minha opinião. O Messi é outro departamento, né? Uhum. No Brasil aí, por exemplo, eu não vejo nenhum destaque no Brasil, a não ser o Neymar mesmo, né? Agora, a Bélgica se apresenta com uma boa seleção. Esse Lukaku, acho que é Lukaku, né? Se não me falha a memória, que entrou ontem, fez aquele segundo gol, né? Foi emocionante. O jogador, antes de ontem, digo, né? A Bélgica tem esse Lukaku, tem um ponta direita, não sei se é Miralas, ou Meralas, uma coisa assim, muito bom também. Tem vários jogadores, se for citar nome aqui, nossa, é a Copa da revelação, viu? De bons talentos, de bons meio-campistas, de bons atacantes, de bons defensores e de bons goleiros também, principalmente. Muito bem. Olha, para fechar aqui a nossa conversa, ficaria aqui o tempo todo falando com você de uma coisa que é muito legal e é a paixão do brasileiro, né? Uhum. Muito se fala que o futebol é pão e circo, que se usa o futebol para se distrair o brasileiro, para o brasileiro não ter consciência do que está acontecendo politicamente, do que está ocorrendo economicamente. Você concorda com isso? Não, eu não concordo, não. É um rótulo que apregoam aí, que eu não concordo. Vou ser sincero para você, eu acho que o futebol, ele é muito útil, né, para as crianças desde pequeno. Eu tiro por base aí muitas pessoas que só tinham mãe, nem pai, e que foram criados jogando futebol, hoje são jogadores formados aí, né? São milhares de pessoas que seguiram outro tipo de carreira, se tornaram grandes homens através do que? Da prática do futebol. Porque o futebol, você frequenta o campo lá o dia todo, fica jogando futebol, né, junto com os amigos, aquilo te afasta das drogas, né, das más companhias, não é verdade? O cara começa a ter sonhos de ser um grande jogador de futebol. O que acontece? Ele vai o quê? Ele vai se preocupar com o físico, né? Ele vai procurar não ter vícios, não fumar, não beber. Ele melhora no relacionamento com as pessoas, com os amigos. A coletividade dele, nossa, aumenta barbaridade.
ele tem uma visão da vida de coletividade que vai engrandecer ele para o resto da vida, no estudo e tudo mais. Então, Tadeu, a gente pode dizer que o futebol também ele pode ser usado como algo para a educação. Para a educação, futebol. E para o ensino. Exato, exato. Porque, de repente, você pode estar ali dentro de um espaço que aparentemente é entretenimento, que aparentemente pode ser pão e circo, mas que ele pode ser utilizado para disciplina, que ele pode ser utilizado para aprendizagem não só das habilidades técnicas para jogar o futebol, mas da habilidade para aprender distância, para a habilidade de aprender a fazer conta, para a habilidade de comunicação, porque se o sujeito não sabe se comunicar dentro do campo, ele não vai também jogar bem, né? Eu costumo dizer que o cara que é criado no esporte, excepcionalmente futebol, por exemplo, né? Mas eu coloco todos os esportes aí, ele vai ter uma condição melhor de lutar contra as dificuldades da vida. Ele ganha autoestima, né? Como o povo brasileiro hoje está ganhando autoestima, né? Então, isso é muito importante para o futuro dessa pessoa, dessa criança. Hoje nós estamos vivendo aí, eu vou ser sincero para você, o Brasil deveria fazer como nos Estados Unidos, né? A pessoa ficar o dia todo praticamente na escola, estuda na parte da manhã, à tarde a pessoa vai praticar esporte, jogar basquete, jogar vôlei, jogar futebol, natação, não é verdade? Vai se preparar para a vida. Vai se preparar integralmente. A pessoa não vai ter tempo de ficar lá fora, tendo más companhias, né? Caindo aí nas drogas, o que a gente vê aí hoje muito, né? Não é verdade? Então, eu acho que o futebol tem esse papel super importante. Talvez o que esteja faltando é que os nossos políticos, né, exatamente, olhem para esse futebol não como pão e circo, mas sim como algo que possa se fazer uma política pública, né? No sentido de inserção, como se faz nos Estados Unidos, de uma escola integrada, onde se tenha não só a academia, mas também o esporte, a arte, a cultura, né? Porque não dá para a gente dividir esse ser humano só para a cultura, só para a arte, só para o entretenimento, só para a academia, não é mesmo? É verdade, é verdade. É claro que problemas a gente tem no Brasil, né? Na área da saúde, na área do transporte, na área da segurança também, né? Mas foi muito importante também o governo ter preparado, ter feito essa Copa do Mundo, ficar aqui no Brasil, puxa vida. Nós temos que realmente parabenizar a nossa presidenta. Com toda certeza. Porque, e o Lula, que foi quem trouxe, porque, querendo ou não, independente do partido político... Independente do partido político, independente de tudo, né? O Brasil está sendo visto lá fora como um país bonito, como um país educado, como um país alegre e que não é só selvagem que mora aqui. Nossa, é um não marketing. Não é só índio e que, de certa forma, nós temos todos os problemas que existem em todos os lugares. Porque se você for na Europa, você também vai encontrar problemas de transporte, problemas de segurança. Eu, por exemplo, fui roubada em Londres. Dentro do hotel. Então, a terra dos Beatles. Na terra dos Beatles, aonde se pode dizer que, né, olha só, Scotland Yard, não fez nada. Na Itália também nego rouba também. Na Itália também há assalto, há roubo, há tanta violência quanto. Né? É verdade. Então, de certa forma, a Copa de 2014 serviu para mostrar que o brasileiro é alguém que é educado, que tem condições, que tem futuro e que pode transformar, né, muita coisa. O brasileiro é bom de coração, o brasileiro sabe receber as pessoas, né, com alegria. Você vê essa festa que a gente vê aí, né, em todas as capitais, nas ruas, aí é um negócio que realmente emociona, né, faz com que a gente se orgulhe de ser brasileiro, não é verdade? É verdade. Bom, Tadeu, nós vamos ter que parando por aqui, mas antes de fechar o programa, eu gostaria de perguntar para você o seguinte.
Se não for o Brasil que vai levar a taça, quem você acha que vai levar a taça de 2014? Eu gostei da Holanda, da Bélgica, da Alemanha e da França. Se você tivesse que escolher... Bélgica. A Bélgica. Muito bem. Olha, Tadeu, foi um prazer receber você aqui. Foi um maior prazer ainda conhecê-lo, né? A gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade, a oportunidade de estar aqui conversando. Obrigado pelo convite. Se possível, eu gostaria que você voltasse aqui para a gente falar mais. E o programa de hoje fica por aqui. Entre em contato conosco, dê sugestões, dúvidas, entre em contato pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais.